Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Elizabeth conheceu Billy quando eles estavam na faculdade. No início, eles eram apenas amigos. Depois, ela percebeu que ele tinha uma grande atração por dinheiro, só falava de dinheiro. Porque ele sempre tinha de falar sobre dinheiro, ela se perguntava. Cresci em uma família muito pobre, por isso quero ter tudo sozinho, para que nem eu nem meus filhos soframos com isso, disse ele a ela. Ela o entendeu e se perguntou o que poderia fazer. Que tal abrir uma padaria perto da escola? A moça jogou fora as opções. Para isso, é preciso cuidar de muita papelada, entre outras coisas, e Harry não acreditava na ideia. Então Elizabeth teve uma ideia. E se fossemos à cafeteria local, combinássemos com a vendedora que faríamos os bolos e doces mais saborosos, e ela venderia? Os olhos retos se iluminaram. Olá, ela começou no dia seguinte. Olá, a jovem vendedora de pães e biscoitos olhou para ela. Escute, temos uma proposta para você, Elizabeth contou a ela o que lhe havia ocorrido esta noite. O que eu vou ganhar com isso? A garçonete queria saber imediatamente. Uma porcentagem, disse Elizabeth, incerta, e olhou para Billy, que se virou e não disse nada. Assim começou seu primeiro negócio juntos. O dinheiro era pouco, mas eles o tinham o tempo todo. Os jovens moravam em um dormitório, mas tinham o suficiente para o que quisessem. Billy, por que não vamos dar uma volta? Elizabeth entrou em seu quarto. Ele a valorizava como companheira, mas nunca pensou nela como uma garota. Bem, vamos conversar sobre as coisas novas que posso fazer para melhorar as vendas. Ela se aproximou dele pelo outro lado. Elizabeth gostava do rapaz, queria estar com ele, mas percebeu que não conseguiria conquistá-lo tão facilmente. A garota percebeu que, com a inteligência dela e a penetração dele, eles poderiam fazer muito juntos. Bem, entrem, eu poderia falar sobre isso por horas. Ouça, e se, além de doces, você fizer bolos simples, com repolho, batatas? Ela olhou para ele. E você terá tempo para tudo isso? Ele não entendia quando ela tinha tempo para tudo. É claro que seria um pedaço de bolo, a garota tinha certeza. Naquela noite, ela não dormiu mais, porque fez a massa e depois o recheio. Mas de manhã estava tudo pronto. Se você abrir algo por conta própria, depois me chame para trabalhar, está muito bom, disse a garçonete. Claro, se tudo estiver perfeito, por que não? Sorriu Elizabeth. Ela trabalhava duro fazendo a lição de casa à tarde e cozinhando à noite. Seus colegas de quarto sentiam pena dela, mas a garota tinha de provar a Billy que poderia ser uma companhia confiável. Elizabeth, vamos dar uma volta. Agora Billy se aproximou dela por conta própria. O que foi? Ela estava deitada na cama, estudando uma sinopse. Não estava com vontade de sair. Mas na primeira vez que ele a procurou, ela se levantou imediatamente. É claro que a garota ficou feliz. Vamos lá, então, ela saiu do quarto para dar a Elizabeth a chance de se trocar. Ela ficou pronta em 1 minuto, pois não era comum que Billy viesse pessoalmente hoje. Eles deixaram o dormitório, era óbvio que o garoto estava com pressa para chegar a algum lugar. Espere, eu não consigo acompanhá-lo, ela correu atrás dele. Vamos lá, os olhos de Billy estavam ardendo. Ele estendeu a mão, e agora Elizabeth mal conseguia acompanhá-lo. Ela não entendia onde ele estava. Ela não entendia aonde ele estava indo com tanta pressa. Finalmente, Billy parou. Olhe, eu estava em frente a uma vitrine, onde havia bolos, tortas e outros doces. E você me arrastou até aqui para isso? Isso até ofendeu a Elizabeth. O que você está fazendo? Agora que a escola acabou, nós faremos o mesmo, disse ela sonhadora. Mas onde conseguir tanto dinheiro? Sorriu a garota. Você não acha que vamos conseguir? Ele nem mesmo se virou para ela. Acho que sim,
mas você tem que começar aos poucos. Elizabeth se aproximou. Ela abaixou a cabeça e caminhou na direção oposta a que eles tinham acabado de tomar. Aonde você está indo? Ela o seguiu. Para casa. Ela estava muito triste. E quanto a mim? A garota estava tão magoada porque havia feito muito por ele, sempre esteve ao seu lado. E agora, quando ela estava tão cansada, queria fazer a lição de casa e ir para a cama, ela o seguia. E tudo o que ele precisava fazer era mostrar a ela como ela era uma bela vitrine. Por que eu preciso de um homem que não acredita em mim? Ele andava assim, não se virava. Eu já lhe disse que acredito, é só que você quer tudo de uma vez, ele o encarou. O ritmo de Billy não era tão rápido agora, e ela podia caminhar calmamente ao lado dele. Por que um homem não pode sonhar? O garoto não entendia. Acalme-se agora, sonhe o quanto quiser, mas você tem que fazer pequenas coisas primeiro e se esforçar para fazer mais. Ela estava ficando nervosa. Com o que você está sonhando? Ela parou de repente. Com você, ela quase esbarrou nele. O que você quer dizer? Ele não esperava essa resposta. Você não está vendo? Ela olhou nos olhos dele. O que exatamente? Ela não conseguia mudar de um assunto para outro. Estou sempre ao seu lado para realizar seus sonhos, tentando, passando noites acordada, cozinhando. Eu vou ao seu quarto o tempo todo, e você, e ela se afastou e parou de falar. Ela se virou e parou de falar. Elizabeth. Pensei que você só se importava com isso. Ele se aproximou e a abraçou por trás. Billy, ela se virou para ele, e eu pensei que você nunca mais prestaria atenção em mim. Por que você pensou isso? Ele se inclinou um pouco para trás para olhá-la no rosto. Não posso acreditar, ela se apertou ainda mais contra ele. Eles caminharam juntos de volta para o quarto. Elizabeth não entendia o que havia acontecido hoje. Ela foi para a cama e tudo o que conseguia pensar era no que havia acontecido hoje na caminhada. E pensou que Billy nunca estaria com ela. Daquele momento em diante, eles começaram a ter um novo começo. Elizabeth não estava mais tão cansada como antes, ela estava cheia de amor. Agora ela começou a fazer não apenas bolos e tortas, mas também pizza. Seus estudos estavam chegando ao fim, ela tinha que pensar em algo. Então, Elizabeth, temos o suficiente para um apartamento alugado, mas temos de fazer alguma coisa para continuar, disse Billy a ela. Sabe, vamos abrir alguma coisa, como uma cafeteria, sugeriu a garota, há apenas alguns dias, quando viu uma revista sobre isso. Não é uma má ideia, mas nosso pessoal não está acostumado com isso, será que eles vão? Hesitou o rapaz. E faremos algumas promoções, ofereceremos degustações, ela parecia insistir. E Billy cedeu. Eles receberam seus diplomas, e o apartamento foi alugado logo em seguida. Billy começou seu próprio negócio individual. Ele estava indo bem, então agora podia pensar em uma cafeteria. Liguei para uma mulher, ela está vendendo a barraca, a garota contou ao namorado hoje à noite. Ótimo, ela foi ver o que eles estavam oferecendo. Olá, ela chegou para encontrar a mulher. Boa noite, ela ficou ao lado de uma caixa de ferro que não parecia nada. No começo, Billy nem queria considerar essa opção, mas quando ouviu o preço, decidiu que poderia usar essa caixa de ferro também. Combinado, amanhã a barraca estará em nossa rua, ele disse a Elizabeth em casa. Quem vai trabalhar junto? Perguntou a garota. Não sei, se você cozinhar e tudo mais, então eu posso sair e vender. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ganhar. Isso seria perfeito, ela se aproximou e o abraçou. Combinado, ele a beijou. A partir daquele momento, o trabalho começou a ferver. Elizabeth, embora Billy a tivesse liberado das vendas, não podia ficar em casa. Assim, enquanto Billy vendia na banca, ela pegou as tortas e o que lhe restava e foi para as organizações. Uau, de onde tinha saído aquilo? Ela olhou para o dinheiro que tinha em casa quando voltou. Aqui, ela decidiu experimentar, foi até as organizações, aqueles que não vão comer, compraram bolos com grande prazer, ela não se gabou,
pelo contrário, disse que estava disposta a continuar esse trabalho. Você está fazendo um bom trabalho, ela elogiou seu amante. Eles continuaram com suas vidas, as coisas estavam indo bem. Tanto no trabalho quanto nas organizações, tudo estava sendo comprado. Isso não podia deixar de agradar os jovens. Finalmente, eles puderam experimentar a cafeteria. Vamos nos arriscar? Billy olhou para ela. O airbag está lá, podemos testá-lo, ela lhe garantiu. Então começaremos amanhã, disse Billy com confiança. Ele imediatamente saiu e comprou uma máquina de café, xícaras e qualquer outra coisa que pudessem usar no trabalho. No dia seguinte, sua loja oferecia aos clientes não apenas deliciosos doces, mas também café quente e aromatizado. Muitas pessoas não perceberam, mas quando eles deram as primeiras xícaras como bônus, as pessoas seguiram o exemplo. Billy, parabéns, faz apenas alguns meses e estamos indo tão bem que eles estão indo para a cama à noite. Você sabe o que eu acho? Ele olhou para o teto e colocou os braços em volta dela. Não, claro que não, ela levantou a cabeça e olhou para ele. Acho que você e eu nos unimos em uma aliança tão grande que já é hora de formalizarmos um relacionamento, ele disse a ela, e ela parou de respirar naquele momento. Eu concordo, Elizabeth disse calmamente, poucos segundos depois. Amanhã vamos pensar sobre isso. Ela beijou seu amado e eles adormeceram nos braços um do outro. De manhã, quando voltaram a falar sobre o assunto, todos estavam trabalhando. Billy não tinha ideia de que algo poderia dar errado da maneira que ele imaginava. Mas os sonhos do casal não estavam destinados a se realizar, pois uma semana depois o jovem recebeu uma intimação. O que há de errado com você? Perguntou Elizabeth, que viu Billy parado no meio da sala, com confusão nos olhos. Ela lhe estendeu uma pequena folha de papel. O que é isso? Agora ela também estava confusa. Não havia mais nada a fazer a não ser ir ao escritório de alistamento. Disseram ao garoto quando ele deveria se apresentar. Ele não podia recusar, então começou a fazer as malas. E daí, eles vão levá-lo embora, e o que vou fazer aqui? Ele não entendia como ficaria sem apoio. Para continuar com o caso, disse ele com confiança, porque sabia que a garota daria conta do recado. Entendo isso, mas você não pode imaginar como ela está cansada, ela se sentou em uma cadeira. Entendo tudo isso, mas o que você sugere que eu faça? Disse ele com confiança, mas estava inquieto em sua alma. Tudo bem, farei qualquer coisa, ele observou e percebeu o quanto amava o homem. Billy não organizou nenhuma despedida. Os dois e Elizabeth sentaram-se na cozinha à noite. Quantas palavras carinhosas eles haviam dito um ao outro durante aquele tempo. E, no dia seguinte, ela já o estava abraçando na plataforma. Escreva, ela disse suavemente em seu ouvido enquanto ele a puxava para si. Claro, ele beijou sua orelha. Eles deveriam ter entrado na carruagem, mas Elizabeth não conseguia soltar a mão dele. Eu voltarei logo, ele olhou em volta uma última vez e se afastou dela com confiança. Adeus, ela lhe deu um beijo. Eu te amo, ele respondeu, e fez um gesto como se quisesse pegar os beijos dela. Billy foi embora e Elizabeth foi para casa, pois tinha muito trabalho a fazer. Todos os dias ela escrevia para o amante, contando como as coisas estavam indo e tudo mais. Ele escrevia de volta, às vezes lhe dando conselhos. Rapaz, eu nunca tinha visto cartas chegarem todos os dias, um amigo veio até Billy. Qual é o problema? Estamos fazendo negócios juntos, então damos conselhos, respondeu ele. Que tipo de negócio? O amigo estava interessado. Uma cafeteria, Billy exagerou um pouco. Você é um cara durão? O amigo do exército ficou surpreso. Bem, estamos apenas começando, mas acho que vai ser uma subida, disse ele para se animar. Dessa vez, todos o apoiaram, mas não demorou muito. Billy aguentou tudo o que eles fizeram no serviço. Não era fácil, mas ele tinha de suportar. Ouça, ele se aproximou dele, John, que até poucos dias atrás estava perguntando sobre o negócio. O que você quer? Billy ficou surpreso ao ser abordado pela mesma coisa novamente.
Eu estava pensando, eu tenho dinheiro, posso patrociná-lo para abrir algo com que você sempre sonhou. Ele se sentou ao lado do rapaz na cama. Mas vamos lá, eu já estou com a Elizabeth, e não íamos aceitar ninguém mais, continuou Billy. E não estou dizendo que seremos 3, disse o rapaz de forma enigmática. O que você quer dizer com isso? O jovem tinha parado de fazer qualquer coisa, agora estava sentado e olhando para John. Estou sugerindo uma cooperação mutuamente benéfica. Você tem inteligência e um IP registrado, e eu tenho dinheiro e contatos, disse o já parceiro de negócios. Não posso fazer isso, Billy não queria deixar Elizabeth. O que está fazendo? Estou lhe oferecendo um negócio e você está agarrando a bainha de uma mulher. John não conseguia entendê-lo. Ok, vou ter que pensar sobre isso, ele hesitou. Vamos lá, esperemos que a escolha seja feita na direção certa, piscou o possível sócio. Billy deitou-se em sua cama à noite, olhando para o teto, sem conseguir dormir. E se ele realmente ficasse com esse tal de John? Era uma possibilidade quando ele e Elizabeth chegassem a esse ponto. Ele decidiu escrever para a garota amanhã. Elizabeth trabalhava incansavelmente. Ela assava, cozinhava, vendia, era um desastre, mas queria fazer tudo isso para que, quando seu amante chegasse, eles estivessem no próximo nível. O carteiro veio novamente hoje, disse um vizinho sentado em um banco em frente à entrada da garagem. Billy correu até a caixa de correio e, sim, havia uma carta. A garota tirou, apertou-a contra o peito, mas sabia o que ela dizia. A garota leu em casa. Ela se sentou no sofá e seus olhos percorreram as linhas, pois não conseguia acreditar que um ente querido pudesse escrever algo assim. Billy escreveu que conheceu um amigo no exército que se ofereceu para expandir seus negócios. Mas, infelizmente, não havia espaço para ela lá, então ele se desculpou longamente. Ele disse a ela para lhe dar todos os lucros quando chegasse, que ele os pegaria e iria embora por um tempo. Como isso seria possível? A carta caiu de suas mãos. No início, ele quis responder, mas logo mudou de ideia. Elizabeth contou quanto dinheiro tinha. Ela tinha o suficiente para pagar alguns meses de aluguel, pois precisava viver de alguma coisa. A cafeteria não está aberta hoje? Perguntou a mulher que lhe comprava café e sobremesa todos os dias. Infelizmente, não, Elizabeth baixou os olhos, envergonhada por ter atraído tantos clientes e agora ter de mandá-los embora. Como pode ser isso? A mulher olhou em volta. Desculpe-me, Elizabeth acenou com as mãos. Por que ela investiria seu dinheiro e seu esforço, apenas para que isso lhe fosse tirado e jogado fora? Elizabeth tentou piscar mais vezes para fazê-las desaparecer. Por que uma garota tão bonita está triste? Um jovem se aproximou dela. Ela não queria ser rude com ninguém, mas também não queria falar com ninguém. Ok, eu não queria incomodá-la, você sabe, eu o reconheço. O quê? Ela se virou e tentou olhá-lo no rosto, mas não o reconheceu. Não mencione isso, você não me conhece, mas eu sou uma cliente regular, ela sorriu. Ah, estou vendo, ela ia seguir em frente. Espere, ele estendeu a mão para segurá-la. O que mais? Ela olhou para ele, seus olhos estavam muito tristes. Posso ir com você? Ela percebeu que a garota estava se sentindo mal, então tentou ajudá-la. Ah, faça o que quiser, Elizabeth saiu, e o garoto a seguiu. Podemos ir a algum lugar, posso lhe pagar uma bebida? Ele tentou animá-la. Eu não sei, Elizabeth não se importava. Então vamos lá, o jovem se animou, embora seu humor já estivesse bom. Eles entraram na lanchonete, onde ele pediu sorvete e suco e sentou-se em frente à garota. Sou Mickey, qual é o seu nome? Ele olhou para ela enquanto ela bicava a massa branca com uma colher. Elizabeth, respondeu ela, sem entonação na voz. Por que você está tão triste? Ele perguntou à garota, por algum motivo ele sentiu pena dela. Não preciso informar a primeira pessoa que encontro, ele finalmente levou o sorvete aos lábios e provou um pouco, enrugando o nariz. Não é bom.
Ele pensou, ele foi um tolo por não ter perguntado o que ela gostava. Está ótimo, continuou ele, olhando para o que tinha na máquina de sorvete. Mickey estava cortejando a garota da melhor maneira possível. Não, eu não queria que ela gostasse de mim esta noite ou algo assim, só queria que ela se divertisse um pouco mais. Venha, eu a acompanho até em casa, ele estendeu a mão para a garota. Bem, ela estava despreocupada. Eles desceram a rua e agora apenas Mickey estava falando, Elizabeth não se importou com isso. Chegaram à casa dele, o rapaz se despediu e seguiu seu caminho. Eu virei buscá-la amanhã, ele gritou enquanto se afastava, e Elizabeth estava entrando na garagem. Ele nem sabia se ela o tinha ouvido ou não. E ele estava sofrendo, tanto que queria se matar. A solidão estava se acumulando tão fortemente que nenhuma lágrima ajudaria. Ela não sabia o que fazer com relação aos negócios. Percebeu que teria de pagar impostos e que os produtos estragariam, mas mesmo assim não fez nada. Ei, eu mal consegui encontrar o apartamento, Mickey estava parado em frente à porta quando Elizabeth abriu. O que você está fazendo aqui? Ela ficou um pouco surpresa. Você me prometeu ontem, ela sorriu. Achei que nos encontraríamos em outro lugar e, para ser sincera, a garota tinha se esquecido completamente dele. Eu não queria deixá-la sozinha com seus pensamentos, admitiu o jovem. Certo, agora ela não queria que ele fosse para casa. Ela rapidamente fez suas malas e saiu. Hoje eles foram ao parque, o tempo estava bom lá fora. Por que você não conta o que estava fazendo? Perguntou Mickey abertamente. Elizabeth ficou olhando para ele por um longo tempo, incapaz de dizer qualquer coisa, e, de repente, lágrimas brotaram em seus olhos. Ele queria abraçá-la, mas não o fez, com medo de que ela o afastasse. Trabalhamos e vivemos juntos com Billy, ele começou a dizer, e continuou. A essa altura, ela estava chorando muito. Calma, vai dar tudo certo, bem, que dinheiro você ganhou? Ele já estava abraçando, sem vergonha. E ela não se importava. Eu não preciso de dinheiro, é uma pena que tenhamos começado juntos, eu tentei, dei conselhos, fiz coisas, e ele fez isso, especialmente agora que estamos afastados, ela soluçou. Sabe de uma coisa, esqueça seu Billy, vamos para minha casa, ele se levantou e a arrastou com ele. Que convidados, eu assim, ela imaginou o rosto dele chorando. Venha, vou apresentá-la à sua avó, vamos nos sentar para tomar um chá, ele tinha certeza do que estava dizendo. Eles foram, não era muito longe de onde estavam caminhando hoje. Olá, uma mulher saiu para o corredor, olhou para o neto e para a menina com surpresa. Olá, apresento-lhe Elizabeth, está Elizabeth, não posso dizer que ela é minha namorada, mas espero que seja em breve, ela corou e olhou para Elizabeth. Boa tarde, disse ela acenando. O que está fazendo aqui? Venha até a cozinha, vou lhe dar tortas, apressou-se a mulher. Elizabeth, ao ouvir a palavra tortas, sentiu-se estranha. Há pouco tempo, ela havia feito tantas que poderia alimentar uma companhia de soldados. De fato, era uma casa silenciosa, e a vovó Mickey falava devagar e com cuidado. Depois de se sentar, o jovem foi acompanhar a garota até sua casa. Vou convidá-la para sair amanhã, ele disse a ela no corredor. Tudo bem, ela gostava dele, mas também não conseguia esquecer Billy. Mickey e Elizabeth começaram a se ver todos os dias. Alguns meses se passaram e eles estavam na casa dela. Eles já eram namorados. Bateram a porta e o coração de Elizabeth começou a bater mais forte em seu peito. Só o Billy poderia ter vindo. Quem está aí? Ela foi até a porta. Ao abri-la, ouviu uma voz familiar. Elizabeth fez o que lhe foi pedido, o cara estava parado na porta, não estava sóbrio. Olá, ele murmurou e olhou ao redor da sala. Eu só vim pegar o meu, ele murmurou. Elizabeth percebeu que era por isso que ele estava bebendo, não para se explicar. Sim, ele foi e pegou o envelope com o dinheiro e todos os papéis, aqui. E por que há tão pouco aqui? Durante o tempo que passei no exército, você poderia ter ganho mais, ela ficou surpresa. Deixei tudo logo após sua carta, ela não queria mentir para ele.
Compreensivelmente, ele olhou para ela. Naquele momento, Mickey decidiu mostrar a Billy que Elizabeth não estava sozinha e que tinha alguém para defendê-la. É isso aí, você já teve o suficiente, pode seguir seu caminho, ele se aproximou da garota. Ah, estou vendo, então ainda não está claro quem largou quem primeiro, Billy resmungou e se dirigiu às escadas. Por que você foi embora? A garota se virou para Mickey. Por quê? Você queria esconder o fato de que não estava sozinho o tempo todo. Ele não ficou surpreso com a pergunta. Não, Elizabeth queria chorar de novo, mas se conteve. Tudo bem, seu namorado a abraçou e eles foram para o quarto. Billy começou a colaborar com John. Primeiro eles abriram a mesma barraca, o próprio jovem investiu dinheiro aqui. E John ajudou a construir um pequeno estabelecimento, onde eles queriam abrir a mesma cafeteria, apenas acrescentando um fast food diferente. Quem vai assar para nós? Perguntou Billy a seu parceiro. Quem já fez isso antes? Ele se virou para ele. Elizabeth, nós não contratamos ninguém, somos autônomos, disse o cara. Então, teremos de encontrar alguém. Você tem alguém em mente, pensou John. Não sei, pensou Billy. Eles não pensaram muito sobre isso e recorreram a uma mulher que ambos conheciam e que os ajudou com a papelada. Ela recomendou uma mulher que costumava ser cozinheira. Veja, está funcionando, disse John a Billy, quando começaram a receber um bom dinheiro nos primeiros dias. Isso não significava nada, ele tinha certeza. No início, as coisas correram bem, mas depois algo deu errado. Mais tarde, Billy descobriu que John havia quase dobrado os preços. Por que ele fez isso? Billy conversou com ele. Está indo bem, ele queria ganhar dinheiro rápido. Não, isso não funcionaria assim, Billy sabia em primeira mão. Ele decidiu não investir mais, porque não havia dinheiro e ele não queria fazer empréstimos, dívidas inúteis. Vamos lá, não posso pegar um empréstimo no banco, John incentivou. Vou me endividar, e depois? Billy não acreditava nele. Ele estava começando a se arrepender de ter deixado Elizabeth e de ter feito tudo o que seu amigo lhe dissera. O que ele havia feito, o dinheiro grande e onde ele estava. O rapaz estava sentado em casa, percebendo o que havia feito de errado, mas como consertar isso agora, especialmente porque viu que sua ex-namorada estava com outra pessoa. John veio ao encontro dele. O que foi? Fala rápido, não tenho tempo, estava preenchendo uma papelada. Olha, eu analisei, nós temos muito mais despesas do que receitas. Eu queria lhe mostrar os relatórios. Ah, não tenho tempo para isso, o cara acenou para ele, achou que tudo se resolveria sozinho. Então vamos nos separar, não quero trabalhar com prejuízo. Billy jogou os papéis na mesa e foi embora. Ele é um chato, John cuidou dele. Agora Billy estava em casa, estudando os papéis para poder começar de novo. A primeira coisa a fazer era pedir desculpas a Elizabeth. Demorou muito tempo para reunir seus pensamentos, mas ele se levantou e caminhou até o local onde eles haviam morado. Quem é? Ele ouviu a voz dela. Elizabeth, sou eu, ele falou alto o suficiente para que ela o ouvisse. O que você quer? Ela abriu a porta. Vim pedir desculpas, desculpe-me, bobo, cometi um erro, disse Billy. Elizabeth, quem está aí? Mickey se aproximou por trás da garota. Ninguém, ela queria fechar a porta. Espere, eu quero falar de negócios, ele abriu a porta para o garoto. Elizabeth se virou para Mickey e acenou com a cabeça, mostrando que estava disposta a ter uma conversa simples. O que? Ela estava disposta a ouvi-lo. Eu quero lhe oferecer uma parceria de negócios, ele não olhou para ela. Você encontrou um sócio, para que precisa de mim, ou era bom quando eu fazia tudo e o incentivava? Disse ela zombeteiramente. Por favor, vamos ter uma conversa casual, não aqui, ela finalmente olhou para cima. Certo, onde e quando, ela percebeu que não podia deixar isso de lado. Vamos fazer isso hoje à noite no restaurante, ele esperava que ela fosse sozinha. Ok, estarei lá às 7, ele se dirigiu à porta.
Tchau, disse Billy através da porta fechada. Ele voltou para o apartamento onde morava. Sua mente estava um caos. Percebeu que havia desperdiçado seu tempo e dinheiro, porque havia dado ouvidos a John. Mas, como o passado não pode ser esquecido, o jovem estava determinado a retomar tudo, esperando que Elizabeth o ajudasse nisso. Olá, ele queria se apresentar a ela, mas não podia, a garota já estava aqui. Ah, é você, eu não queria deixá-lo esperando, ele olhou em volta. Billy sentou-se à mesa à sua frente, pegou o cardápio e olhou para ver que o amigo já havia feito o pedido. O garçom ouviu e saiu. Sobre o que você queria falar, ele se sentou e esperou que ele terminasse. Sugiro que tentemos começar de novo, disse ela, indo direto ao assunto. Por quê? Ela se perguntou sobre o que não havia funcionado com os meninos. Eu não quero falar sobre isso, em uma palavra, nada, ela estava muito envergonhada para falar sobre isso. Certo, suas condições? Ela não sabia se ele concordaria ou não, mas queria ouvir. Como antes, você cuida de toda a papelada e escreve um pouco, se eu precisar. Eu farei todo o resto, contratos, dinheiro, ele desenhará algo no papel. E então você me deixará novamente e levará tudo pelo que trabalhamos juntos, ela foi sarcástica novamente. Nós assinaremos um contrato, ele lhe prometeu. Eu o redigirei, foi a condição dela. Sem problemas, no fundo ele estava feliz por Elizabeth ter concordado. Eles comeram, tomaram chá e foram para casa. De volta ao apartamento, Billy começou imediatamente a esboçar um plano de negócios para Elizabeth ver e avaliar amanhã. Ele terminou tarde da noite, arrumou a cama, mas não conseguia dormir. O cara estava pensando em sua ex-namorada. Ele queria muito que ela voltasse, mas não sabia que tipo de relacionamento Elizabeth e Mickey tinham. Desculpe o atraso, eles haviam combinado de se encontrar pela manhã, mas Billy dormiu demais. Não importa, ela sabia que ele conseguiria. Aqui, veja isso, ele escreveu até tarde da noite ontem e entregou à garota uma pasta de papéis. Ela deu uma olhada em tudo, às vezes fazendo uma cara de surpresa. Uau, é tudo café, ela assentiu. Sim, ele decidiu ir em frente um pouco, cansado de fazer coisas insignificantes, ele percebeu que essas palavras poderiam parecer ambiciosas, mas ele realmente pensou sobre isso. Ok, podemos tentar, em nossa cidade ainda não há nada parecido, a garota concordou. Dessa vez, eles decidiram não comprar nenhuma barraca, embora já tivessem uma. Nela, eles queriam vender bolos, cupcakes e café. Estava em uma boa localização, as pessoas ainda se lembravam do que como eles vendiam lá. Agora os jovens decidiram alugar um pequeno prédio. Você vai administrá-la? Perguntou Billy. Por enquanto sim, mas se o volume aumentar, chamaremos outra pessoa, ela prometeu. Então eles começaram a trabalhar novamente. De fato, era a primeira vez que isso acontecia na cidade. Nunca antes havia sido feita uma única entrega, e com uma variedade tão grande de produtos acabados. Agora uma pessoa podia entrar e comer saladas, tortas, pizzas e muito mais. Como eles fazem isso? Billy se perguntava. Fazia meses que eles não trabalhavam juntos. Ele não sabia por que pensava assim, mas parecia-lhe que Elizabeth estava se comunicando com ele como antes. Posso levá-lo a um restaurante? Ela lhe perguntou uma vez. Nem que seja para comemorar o início bem-sucedido do negócio, disse ela, olhando-o nos olhos. Tudo bem, pelo menos dessa forma, ele concordou. À noite, eles se sentaram em uma mesa em frente um do outro, conversando. Elizabeth hoje usava um lindo vestido, penteava os cabelos na cabeça, linda. Elizabeth, que tolo eu fui ao perder uma garota como você, ele pegou a mão dela, viu que suas bochechas estavam coradas. Billy, não, ela afastou a mão. Não, ela não o havia esquecido, mas agora ela tinha Mickey, não podia traí-lo. Diga-me, existe a menor chance de eu tê-lo de volta? Ela fez a ele uma pergunta sobre a qual vinha pensando e hesitando há muito tempo. Vamos lá, ela não queria falar sobre isso. Por que não? Ele não entendeu. Você acha que,
Se eu o amo há tanto tempo, tudo isso pode acabar em um instante. Ela baixou os olhos. Eu não sei, ela suspirou. Por que você está fazendo tudo isso? Ela queria saber. Quando ele se aproximou dela e propôs que trabalhassem juntos novamente, seu coração bateu 2 vezes mais forte. Já entendi, ela agarrou a mão dele novamente. Foi então que Mickey entrou correndo no restaurante. E eu que pensei que você tinha esquecido tudo e estava comigo agora. Ele parou na mesa e olhou para as mãos entrelaçadas. Mickey, o que você está fazendo aqui? Elizabeth se sentiu desconfortável, pois isso significava que ele a estava observando. Quando você disse que estava indo para o restaurante, eu suspeitei que havia algo errado, então eu o segui. Fiquei olhando para você por um tempo, e ele se virou para sair. Billy se virou naquele momento, achando que o homem simplesmente iria embora. Mas era isso que Mickey estava esperando. Ele se virou e deu um forte soco no queixo do jovem. Billy não esperava por isso, agarrou o local onde havia sido atingido e se levantou. A recepcionista e o segurança se aproximaram imediatamente. Vocês devem sair do nosso estabelecimento, disse o homem de terno. Ok, estamos indo embora. A garota se levantou, com o rosto corado de vergonha. O que vocês estão fazendo aqui? Ela gritou para os rapazes. Esperem, ainda não terminamos, Mickey a impediu. Parem com isso, ela gritou. Então Billy se aproximou dela, agarrou seu braço e eles caminharam pela calçada. Você vai se arrepender, gritou Mickey atrás dela, por puro ressentimento. Para onde está me levando? Elizabeth queria parar. Para casa, disse Billy com firmeza, sem nenhuma dúvida em suas palavras. Eu tenho todos os meus documentos e coisas lá, ele quis dizer o outro apartamento. Tudo bem, nós iremos para lá em alguns dias. Quando ela se acalmar, o garoto prometeu a ela. Tudo bem, Elizabeth finalmente relaxou, ela confiava no homem, eles haviam passado por muita coisa juntos. Eles chegaram tarde ao apartamento de Billy, então ele sugeriu que tomassem um chá e depois fossem para a cama. Onde ele iria ficar? Ela viu que ele só tinha um sofá. Nem mesmo juntos? Ela sorriu, percebendo que era uma pergunta estúpida. Billy olhou para Elizabeth com ar de reprovação. Ok, você dorme aqui, eu faço minha própria cama no chão, ela continuou sorrindo. O que é tão engraçado, a garota não entendeu. Ele não respondeu e foi para a cozinha fazer chá. Eles não conversaram sobre mais nada, Elizabeth nem mesmo bebeu nada, ela se deitou, encostou as costas na parede e adormeceu. Billy a aconchegou com cuidado. Ele achava que eles estariam juntos novamente amanhã ou em alguns dias. Bom dia, ele preparou ovos mexidos e café, esperando a garota na cozinha. Há quanto tempo você faz o café da manhã? Perguntou ela. Não, especialmente para você, eu queria fazê-lo feliz, ela colocou um prato e uma xícara na frente dele. Obrigado, ele se levantou, depois balançou a cabeça, não, eles não estavam juntos, e ela queria beijá-lo. Elizabeth se sentou toda vermelha, ela sabia que Billy poderia ter adivinhado o que ela queria fazer. De nada, ela fingiu não perceber. Mas, internamente, ela estava feliz por ter percebido. Muito trabalho, ela estava pronta para rolar montanhas. Afinal de contas, o homem que a havia inspirado estava de volta ao seu lado. Certo, amigo, ele disse isso de propósito. Eles saíram de casa juntos, indo para onde quer que tivessem trabalho. Elizabeth cuidava dos negócios e Billy das entregas e outras tarefas. Uma semana depois, Billy e Elizabeth foram ao apartamento onde ela morava com Mickey. Ele havia saído e, pela ausência de suas coisas, ficou claro que ele havia ido embora. Isso é bom, disse Billy. Que bom, eu fui deixada por outro jovem, ela se aproximou, sorrindo. Porque você é só minha, ele a abraçou, Elizabeth não se importou. Ela estava esperando por esse momento. E quando Billy a abraçou, ela não pôde resistir, foi o primeiro beijo deles depois de um longo tempo separados. Estamos juntos? Perguntou-lhe Billy. É isso mesmo que você quer?
Perguntou-lhe ela, não de forma alguma, pois não achava que isso fosse acontecer. Ele a beijou muito mais uma vez. Então, juntos, ela se apertou contra o peito dele. Os jovens estavam começando de novo. Agora eles faziam tudo juntos, aconselhando uns aos outros. Contrataram vários cozinheiros e uma vendedora. Tudo estava indo bem. Escute, Elizabeth, por que não vamos a algum lugar? Perguntou Billy. Por que não? Ela não se importava. Billy rapidamente encontrou os vouchers de que precisavam e, em poucos dias, estariam em um país quente, apenas os dois. Estou tão feliz, disse Elizabeth ao seu escolhido. Enquanto ele a abraçava, eles estavam no aeroporto. Você acha que eles vão se virar aqui sem nós? A garota se perguntou. Veremos, ela beijou seu amado. Quando estavam no mar, Elizabeth fez a Billy a pergunta que mais o preocupava. Você não quer se casar? Perguntou ela. Sim, quero, mas vamos esperar um pouco, vamos comprar um apartamento e depois nos casaremos. Ele queria muito, mas para que tudo fosse lindo. Tudo bem, ela concordou, mas ficou ofendida. Eles estavam juntos há tantos anos. Da última vez, quando ela o havia trocado por Mickey, ele havia entendido tudo, porque ainda tinha dúvidas. Mas a garota permaneceu em silêncio, pois sabia que se Billy não tivesse chegado a essa opinião por conta própria, ela não poderia pressioná-lo, ele decidiria por si mesmo. Eles tinham tido uma semana fabulosa, agora estavam voltando para sua terra natal. Como estão as coisas por aqui? Billy se aproximou de seu café. Tudo está bem, disseram a ele. Ele verificou todas as contas que haviam sido mantidas em sua ausência e, de fato, tudo estava bem. As pessoas eram atraídas por eles, então os lucros eram grandes. 6 meses depois, o jovem convidou novamente Elizabeth para uma viagem. Ela ficou surpresa, mas eles tinham dinheiro para isso. Lá, ele a convidou para ir a um restaurante. Ela percebeu que ele tinha algum tipo de proposta para ela. Finalmente, ela se sentou em frente ao espelho à noite e se arrumou. Sente-se, ele foi galanteador. Obrigada, Elizabeth estava preocupada. Billy começou, eu gostaria de propor que você abrisse uma segunda cafeteria. O quê? Isso não era o que ela estava esperando. Qual é o problema? Os lucros só crescem, por que não? Ele olhou, sem perceber o quanto ele a havia deixado chateada agora. Você poderia ter me contado em casa. Ela pegou o copo de água e tomou um gole. Sim, mas eu queria que fosse legal, ele ainda não entendia. Tudo bem, ele apenas acenou com a cabeça, onde há um estabelecimento, há 2. Eles voltaram para o hotel, Elizabeth disse que não estava se sentindo bem e foi para a cama. Billy não entendia por que ela não estava feliz por ele, mas não disse nada. Ao voltar, ele realizou todos os seus sonhos. A segunda cafeteria, que agora era quase igual a um restaurante, estava aberta. É isso, agora podemos procurar um bom apartamento, disse ele a Elizabeth. Ela ficou feliz, porque ele lhe disse que, assim que tivesse sua própria casa, não teria que ir imediatamente para o casamento. Ótimo, imediatamente começaram a procurar uma opção adequada para eles, não se esquecendo de que poderiam ter filhos e, portanto, era necessário um lugar para eles. Quando tudo foi escolhido, eles foram para o assentamento. Elizabeth, eles entraram em seu novo lugar. Sim, ela olhou ao redor. Você quer ser minha esposa? Ela se virou e ele estava de joelhos, segurando uma caixa para ela. Billy, eu estava esperando por isso. Ela pegou o anel e o colocou em seu dedo. Eu amo você, ele se levantou e a abraçou. E eu te amo, você não faz ideia. Começou o período em que era necessário organizar tudo no apartamento e pensar no casamento. Mas Elizabeth não queria que fosse assim. Amada, não vamos nos apressar, agora vamos fazer tudo no apartamento, e então nos casaremos. Eles fizeram apenas um quarto, no qual estavam agora. Tudo bem, como você disse, ele a abraçou. Os negócios estavam crescendo, e nem 6 meses depois Billy abriu um terceiro restaurante. A renda não era mais o que era, agora eles podiam pagar não apenas um apartamento, mas também um carro.
Por onde você andou? Perguntou Elizabeth quando Billy chegou tarde em casa pela primeira vez. Ele foi dar uma volta, estava bêbado. Eu estou aqui com os construtores, e você saiu? Ela ficou surpresa com a mudança no comportamento de seu futuro marido. Eu tenho o direito, ele soluçou. E eu não tenho. A moça estava indignada. Vamos, não diga palavrões, ele foi para a cama. Isabel não entendia o que havia acontecido, talvez algo estivesse errado, mas ela duvidava. Mas quando isso começou a acontecer todos os dias, ela decidiu conversar com o jovem. Sente-se, ela lhe pediu, mas ele só conseguia se deitar, pois estava bêbado novamente. Ultimamente, ele não estava se metendo nos negócios do marido dela. Ele estava indo muito bem. Elizabeth só viajava para ver como as coisas estavam indo e se os trabalhadores precisavam de alguma coisa. Mas agora que o marido começara a se comportar dessa maneira, ela decidiu verificar o que estava acontecendo nos estabelecimentos dos quais ambos eram proprietários. Olá, ela entrou no saguão, não havia ninguém lá. Boa tarde, a recepcionista saiu para cumprimentá-la. Onde estão os clientes? Nenhuma vez, em todo o tempo em que esteve no restaurante, ela não viu ninguém lá. E nós temos problemas, a moça gesticulou com as mãos. O quê? Elizabeth queria detalhes, já caminhando em direção à cozinha. Sabe, o Billy vinha todos os dias, pegava o dinheiro, ninguém comprava, por isso ficamos de pé, disse a funcionária com sinceridade. E por que você não me ligou? Elizabeth percebeu que a manutenção do prédio não era tão barata quanto parecia. Não sei, ele disse que decidiria tudo sozinho, deu de ombros seu interlocutor. Então, a garota se deu conta de que não havia realmente nada a fazer aqui, vamos fechar. Entendo, a funcionária deixou, provavelmente foi informar os outros. Elizabeth voltou para casa muito irritada, ela ia dar uma bronca no marido. Hoje, ela foi a outra cafeteria, mas também não havia nada de bom lá, estavam trabalhando em uma porcaria. Ele fechou essa também. Billy entrou em casa. Mas ninguém atendeu, ele percebeu que havia saído novamente. Ele tentou ligar, mas o telefone estava desconectado. Então, ele começou a fazer as malas freneticamente. Agora não era a mesma época em que ele estava sem dinheiro e não sabia o que fazer. Ele fez uma ligação telefônica, alugou um apartamento, entrou no carro e dirigiu até seu novo endereço. A garota percebeu que Billy precisava ser resgatado, mas não sabia como fazer isso e nem para que precisava de tudo aquilo. Durante um mês, ela ficou sozinha, não fez nada e não sabia. Então, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô, disse ela ao telefone, temendo que estivessem lhe contando algo ruim sobre o Billy. Alô, era ele. Onde você está? Ela ouviu uma voz, nem alegre nem sóbria. Venha cá, perguntou Billy. Para quê? Para ver você assim? Eu estava triste. Estou no hospital, ele ditou o endereço. 1 hora depois, Elizabeth estava lá. Sim, ela o amava e queria ajudar de todas as formas possíveis. E então? Ela viu um homem muito magro que a lembrava muito de seu Billy. Novamente, desculpe, ele abaixou a cabeça, como da última vez. O que aconteceu com você? Ela não conseguia entender, pois assim que os negócios atingiram um certo pico, ele desmoronou. Não sei, acho que o dinheiro faz isso comigo, ela não conseguia justificar o comportamento dele. Por que você está aqui? Eu queria saber se ele tinha vindo ou se tinha sido trazido. Ela havia decidido deixá-lo de uma vez por todas, disse ela sobre a codificação. É isso mesmo, ela concordou, embora não aprovasse. Enquanto o jovem estava em tratamento, Elizabeth decidiu tirar das cinzas o que ainda lhe restava. Ela comprou mantimentos com o dinheiro que tinha. Aos poucos, as coisas começaram a se ajeitar novamente. Billy, como prometido, havia se tornado codependente, e agora eles estavam juntos novamente. Finalmente, seu tão esperado casamento havia sido realizado. Quando era estudante, ele queria um vestido grande e muitos convidados.
Agora bastava se casar. E estou feliz novamente, ela o abraçou, por ter o velho Billy comigo. Não sei como você aguenta tudo isso e sempre me perdoa, eu não entendia. Não sei, acho que amo muito você, eles desceram a rua. Sabe, nós vamos construir uma casa, disse-lhe o marido. Eu concordo, ela sonhava com isso. Então está combinado, não lhe custará nada assumir todo o negócio do restaurante e eu farei a construção de cabeça erguida? Perguntou Billy. Claro, será um prazer, Elizabeth sorriu, ela realmente era uma mulher feliz. Daquele momento em diante, Billy se dedicou completamente à sua futura casa, e sua esposa fez tudo o que pôde para que sua ideia crescesse. Ela acreditava que o marido havia se reformado e que ele nunca mais seria o mesmo. Você gostaria de ir vê-lo? Ela sempre lhe perguntava. Sim, ela ficava feliz. A casa estava começando a sair do papel, mas ela acreditava que tudo ficaria bem. Eu quero tanto ter um filho, minha esposa costumava dizer ao marido à noite. Não sei por que isso não funciona, por que não fazemos o teste? Sugeriu Billy. Não, vamos tentar conosco primeiro, ela não acreditava que não poderia engravidar. 6 meses se passaram e Elizabeth entrou no quarto com as cobiçadas 2 listras. Veja o que eu tenho, ela mostrou ao marido uma vara fina. Elizabeth, eu te amo, ele a beijou. Deveríamos ir ao médico, disse ela em voz alta. Claro, se você quiser, eu vou com você, ele ofereceu. Não precisa, eu mesmo vou fazer isso primeiro, eu ia fazer isso na semana que vem, quando tivesse tempo livre. A casa estava construída, só faltava terminar a parte interna. Elizabeth estava trabalhando, e Billy a advertiu para ter cuidado. Vou sair mais cedo, disse ela às moças do restaurante, pois iria ao médico naquele dia. Bem, ela foi dispensada. Elizabeth saiu do local e se dirigiu ao seu carro, quando, de repente, viu seu marido na esquina, ele estava conversando com uma garota. Ela sorriu e quis ir até lá para lhe dar uma carona. Mas quando entrou no carro, ligou o motor e estava prestes a dar a partida, algo terrível aconteceu. Billy e a garota começaram a se beijar. Suas mãos estavam tremendo, ela não conseguia entender. Elizabeth estava muito preocupada. Ela queria sair do carro, ir até o casal e dizer o que eles estavam fazendo de errado. A porta do carro se abriu, Elizabeth deu um passo e desmaiou. Os funcionários do restaurante a viram e chamaram uma ambulância. Onde estou? Elizabeth abriu os olhos. No hospital, um homem de jaleco branco disse a ela: Esse é o meu bebê? Ela imediatamente percebeu o pior. Ela perdeu o controle, o termo era muito pequeno, então houve muito estresse, tive que contar ao médico. Elizabeth, você está bem? Seu marido entrou correndo no quarto. Não se aproxime, ele colocou as mãos na frente dele. O que aconteceu? Ele não entendeu. Então a garota chorou e lhe contou tudo o que viu, por isso tudo aconteceu. Do que você está falando? Ele se sentou ao lado dela. Está dizendo que eu não reconheceria meu marido? Ela não conseguia falar com calma. Sim, ele assentiu com a cabeça. Não me engane, a moça ainda estava chorando. E eu não tentei, não conseguia acreditar que ela pudesse pensar isso dele. Após a alta, a família não era mais a mesma de antes. Elizabeth estava sempre com ciúmes de Billy, ela não conseguia acreditar que não era ele, pois tinha visto com seus próprios olhos. Elizabeth, vamos marcar uma consulta com um conselheiro, seus nervos não estão bons, ele pediu. Seus nervos estão ótimos, ela gritou para ele. Mas, mesmo assim, o casal marcou uma consulta com um especialista. Agora eles estavam esperando a vez de vê-lo. Depois de conversarem e resolverem todas as situações, tudo ficou mais suportável para a alma. A própria Elizabeth não percebia como não estava entendendo o que o psicólogo estava lhes dizendo. Billy, me desculpe, talvez não tenha sido realmente você, ela não sabia se tinha sido levada a acreditar nisso ou se ela mesma tinha percebido. Está tudo bem, ele a abraçou.
Elizabeth estava grávida novamente. Eles já haviam se mudado para sua nova casa. Elizabeth queria conhecer os vizinhos, mas não sabia como fazer isso. Como está se sentindo? Seu marido estava interessado. Ele havia começado recentemente algum tipo de negócio, mas não disse nada à esposa. Normal, um pouco enjoada, ela admitiu. Vamos ao hospital? Ele sempre lhe fazia essa pergunta. Não, eu mesmo faço isso, ela não queria ir a lugar algum. Sabe, eu não queria lhe contar, mas quero ser deputado, disse Billy à esposa uma noite. O que você sabe sobre isso? Ela não conseguia entender. E quem está sentado aí, você acha que todo mundo sabe tudo? O jovem riu. Ultimamente, ele estava desaparecendo novamente no trabalho. Chegava em casa quando a esposa já estava dormindo, ele não se incomodava. Elizabeth começou a se preocupar com o fato de que a situação que eles já haviam vivido poderia acontecer novamente. Alô, ela pegou o telefone, não entendia quem poderia estar ligando à noite. Alô, ela ouviu a voz de uma mulher, e tudo tremeu dentro dela. Estou ouvindo, disse Elizabeth com frieza. Seu marido sofreu um acidente, estão levando-o para o hospital agora, foi tudo o que ela disse. O quê? E Elisaveta gritou ao telefone, mas ninguém a ouviu. Ela pulou da cama, vestiu-se e correu até seu amado marido. Assim que entrou no quarto, teve a certeza de que ele estava bem, com apenas uma leve concussão. Ela começou a se acomodar no chão. O que há de errado com ele? A enfermeira assustada chamou o médico. Emergência, maca, ela gritou. Elizabeth teve uma hemorragia e teve de interromper a gravidez no 4º mês. Foi isso que disseram à menina quando ela acordou. Doutor, por quê? Não poderia ter sido feito nada. Ela soluçou novamente. Se pudéssemos, o senhor acha que teríamos optado por uma saída tão fácil? Ele olhou para ela, percebendo que ela estava em choque. Elizabeth passou alguns dias no hospital, assim como Billy. Depois, eles voltaram para casa. Por que isso está acontecendo? Perguntou ela ao marido. Por quê? Ele olhou para ela. Nós temos tudo e podemos nos dar ao luxo de muitas coisas, mas não temos filhos, ela chorou. Acalme-se, querida, tudo vai ficar bem, ele acariciou sua mão. Nada vai ficar bem, ela começou a ficar histérica. O novo negócio do marido estava indo bem. Ele se tornou muito respeitável, comprou um carro novo e caro, contratou um motorista. Para facilitar o trabalho da esposa, ele encontrou um assistente. Não é difícil para você? O Billy costumava perguntar a Elizabeth o tempo todo. Por que está me incomodando com essa pergunta? Não é difícil, estou trabalhando, então é normal, eu estava nervoso. Tudo bem, eu vou sair de perto de você, brincou ela. Billy, agora que já passou tempo suficiente para engravidar, quero tentar a fertilização in vitro, ela decidiu falar com ele seriamente. Ok, você pode tentar, ela não disse não a ele. Então, devo marcar uma consulta com o médico? Ela ficou feliz. Sim, ela acenou com a cabeça. Ela havia lido muito sobre isso, então queria tentar essa opção também. Se isso também não funcionasse, então ela estava perdida. De acordo com a recomendação do médico, Elizabeth precisava se preparar e começou a fazer isso agora. O que você está bebendo? Billy ficou curioso ao ver sua esposa bebendo algo verde pela manhã. São vitaminas, fortalecem o corpo, explicou ela. Bem, talvez eu devesse beber também, ela riu. Experimente, ela lhe estendeu um copo. Ufa, e como se faz isso? Ele cuspiu tudo na pia. Ambos perceberam que talvez não funcionasse na primeira vez, então se prepararam para o pior. Você está preparado? Perguntou a esposa de Billy ao se dirigirem para a primeira sessão de aconselhamento. Mais do que nunca, ela estava dizendo a verdade. Não havia nada no mundo que ela quisesse mais do que um filho, portanto, estava preparada para tudo. Então, ela começou a correr.
Em seguida, o médico explicou o que aconteceria e como aconteceria, como o óvulo fertilizado se enraizaria, quanto tempo levaria até que se tivesse certeza da gravidez. Mas mesmo tudo isso não era uma garantia de 100% de que não ocorreria um aborto espontâneo. Marido e mulher estavam prontos para tudo, então apenas sorriram e ouviram atentamente o que o médico disse. Volte daqui a uma semana e nós engravidaremos, sorriu o médico, que gostava de pacientes assim. Obrigada, nós voltaremos, disse Elizabeth, e elas saíram do consultório. Bom médico, acho que ele será meu médico, disse a garota. Nada com que se preocupar, então, Billy ficou feliz quando sua esposa sorriu. Ele estava tão ocupado o dia todo ultimamente. Algo que ele poderia fazer para ter tempo para passar com Elizabeth. Mas, quando se tratava das crianças, ele não conseguia dizer não a ela. Quero dizer, ele era a razão pela qual ela estava tendo abortos espontâneos. Estou com medo, eles se sentaram no corredor do hospital. Vai ficar tudo bem, ele segurou a mão dela. O médico os convidou para a sala de consulta e eles entraram. Todos os procedimentos foram realizados em laboratórios diferentes. Agora, mais uma vez, era preciso tempo. Deus, isso tudo está demorando tanto para ser feito, Elizabeth estava ficando cada vez mais impaciente. E não me diga que estou pegando fogo, ela olhou para o relógio. Então, Elizabeth, vou ter que deixá-la no hospital, porque não há como saber o que vai acontecer com você. Não queremos correr nenhum risco, e aqui você está sempre em observação, disse-lhe o mesmo médico. Tudo bem, aceitarei o que eles decidirem, ela olhou para o marido. Sim, ele não conseguia ouvir o que eles estavam falando, mas sabia que quando uma esposa olhava daquela maneira, ela estava procurando apoio. Depois disso, Billy foi para o trabalho e Elizabeth foi colocada em um quarto confortável. Ela não disse nada, apenas ficou deitada assistindo à TV e folheando revistas. Por que não há nada de errado comigo? Ela sempre perguntava à equipe de enfermagem. O que deveria estar acontecendo? Eles não entendiam. Eu não sei, ela não entendia, mas queria perguntar. Depois de 7 dias, o médico assistente foi ao seu quarto. E o que aconteceu? Ela se sentou na cama. Até agora tudo bem, a gravidez está aí, ele sorriu, sabia que a havia agradado com aquelas palavras. Por que até agora? Elizabeth abriu bem os olhos. Bem, espere, você só tem alguns dias, vamos esperar um pouco mais, ele mostrou a ela os resultados dos exames e tudo mais. Billy, por que você não vem me ver? Ela chamou o marido. Desculpe, querida, estou ocupado, ele estava dizendo a verdade. Agora todos os restaurantes estavam sobre seus ombros e o projeto que ele acabará de inaugurar. Tudo bem, ela não ficou ofendida, mas, ainda assim, foi ofensivo. O tempo passou, e Elizabeth permaneceu no hospital. Ninguém estava lá, então ela estava entediada. A moça ligava para o marido, perguntando quando ele viria vê-la. Mas, como antes, sempre havia algo para fazer. Billy pagava todas as contas, comprava as coisas necessárias para o hospital. Às vezes, ele encomendava flores para deixar sua esposa feliz. Você não pode entrar por um momento? Ela ligou para ele novamente. Assim que eu estiver livre, virei sem falta, ela prometeu a Elizabeth. A gravidez foi difícil, com náuseas constantes, sensações de puxão nas pernas e nas costas. O médico disse que não a deixaria sair daqui até que ela desse à luz. Elizabeth está cansada de ficar aqui, já se passaram 4 meses desde que ela foi sacrificada. Por favor, só uma semana, ela implorou ao médico. Não, tudo pode acontecer, ele balançou a cabeça. Ok, 4 meses é um período assustador, foi quando eu perdi o bebê, eu vou ficar, mas depois não poderei responder por mim mesma, ela prometeu aos médicos. O bebê é seu, mas nós aconselhamos, disseram eles quase em uníssono. Exatamente, ele é meu e eu sei que será melhor, Elizabeth percebeu que eles estavam certos, mas, com seu tédio e apatia, não havia nada que ela pudesse fazer. Ela esperou que o período assustador em que poderia perder o bebê passasse e fez as malas para ir para casa.
Você está sendo imprudente, disse-lhe o ginecologista. Não posso mais ficar aqui, vou para casa ver meu marido por um tempo e já volto, prometeu Elizabeth. Tudo bem, mas a responsabilidade é toda sua. Ela não conseguia acreditar que uma mulher que queria ter filhos há tanto tempo agora estava disposta a arriscar. Elizabeth estava determinada a ir embora, e foi. A garota voltou para casa, e como tudo aqui era uma cidade natal. E por melhor que fosse o hospital em que ela estava, não havia substituto para as paredes de casa. Billy, alô, ela ligou para o marido imediatamente. Oi, como você está? Ela ouviu correr para cá. Estou em casa, ele disse sem rodeios. O que aconteceu? Ele ficou nervoso, porque Elizabeth teve de ficar no hospital até o final do semestre. Eu não aguentava mais, decidi que poderia ficar em casa, disse ela ao marido com sinceridade. Bem, não faça nada lá, eu irei à tarde, ele prometeu a ela. Isabel não ia fazer nada. Ela foi para seu quarto e para o quarto do marido, onde se deitou na cama. Como era aconchegante. Então ela decidiu dar uma olhada nas fotos, pois fazia muito tempo que ela não olhava o álbum. Ela não conseguia encontrar nada para fazer em casa, não conseguia encontrar nada para fazer. Depois, decidiu dar uma olhada na papelada, como as coisas estavam indo nos restaurantes, se Billy estava em dia com tudo ou não. Ele abriu o computador, seus olhos pareciam surpresos. Ela finalmente viu o que o marido estava fazendo agora. Era um negócio lucrativo, mas dar uma guinada tão grande em tão pouco tempo foi inesperado. Ela não o ouviu entrar. Por que está me assustando tanto? Seu coração estava acelerado, mas ela se acalmou internamente, como se algo estivesse errado. Por que você está fazendo algo proibido? Ele se inclinou e olhou para ela por cima do ombro. Sim, buscando correspondência secreta com amantes, ele riu. E daí, qual é o progresso? Ele a viu olhando para seus papéis. Estou surpresa que você tenha conseguido fazer isso, ela beijou o marido. Eu não queria lhe contar até que tudo desse certo, para que não se falasse disso depois, admitiu Billy. Tudo bem, não me importo, ela estava feliz por ver o marido novamente. Você está com fome? Um pouco, ela se lembrou, pois não havia comido nada desde a manhã de hoje. Vamos a um restaurante, sugeriu ele. O nosso? Ela o olhou enigmaticamente. É claro, ele estendeu a mão, ela não recusou. Marido e mulher entraram no carro e saíram. Tudo estava indo bem em seu estabelecimento, os funcionários estavam fazendo bem o seu trabalho. O gerente recém-contratado também estava indo bem. Boa noite, ele se apressou em dizer aos proprietários. Olá, Elizabeth o viu pela primeira vez. Este é o Harvey, Billy o apresentou. Prazer em conhecê-lo, ela acenou com a cabeça. Eles se dirigiram a uma mesa e se sentaram imediatamente. Que bom, ela olhou para tudo o que estava acontecendo ao seu redor. É tudo graças a você, Billy não se cansou de dizer. Não seja bobo, nós fizemos isso juntos. Se não fosse por suas ausências e partidas, teríamos nos mantido firmes há muito tempo, ela o lembrou com os passos mais envergonhados. Pare com isso, não consigo nem pensar nisso, ele se afastou. Ok, tudo bem. Não vamos falar sobre as coisas ruins, eles continuaram a conversar sobre diferentes tópicos. Depois do jantar, o casal foi para casa. Naquela noite, Billy deixou de lado todos os seus afazeres para ficar em casa com sua amada. Eles assistiram a um filme e depois foram para a cama. Ficarei acordado até tarde hoje, avisou o marido à esposa. Ok, obrigada por ter passado tanto tempo comigo ontem, ela o beijou. Billy foi embora e Elizabeth ficou em casa. Mas ela não estava entediada, podia fazer o que quisesse. Depois disso, ela foi para o hospital por um tempo. Quando os médicos confirmaram que ela estava bem, Elizabeth voltou para casa. Ela estava voltando para casa? Seu marido estava voltando para casa. Você se importa? Ela riu. Não, é claro que ele a abraçou. E assim o tempo foi passando até quase o último dia de sua gravidez.
Elizabeth, não está na hora de você ir para o hospital? Billy me perguntou um dia. Não, ainda dá tempo, vou daqui a alguns dias, o médico já me chamou, ela disse a ele. Bem, não demore muito, me ligue se acontecer alguma coisa, ele ameaçou com o dedo. Tudo estava bem, ela tinha certeza. Já era tarde, Billy não estava em casa, como de costume. Elizabeth estava prestes a ir para a cama, mas algo doeu em seu estômago. Ela parou e esperou, mas nada mais aconteceu. A data prevista pelo médico ainda estava a 1,5 semanas de distância. Então, a garota não pensou mais nisso e foi para o quarto. Ela acordou, era 1 hora da manhã, Billy. Mas ninguém atendeu, o silêncio era absoluto. Elizabeth pegou o telefone, mas o marido estava fora de alcance, ou talvez tivesse simplesmente desligado. Então, Elizabeth não esperou por nada e chamou um táxi. Anthony trabalhava no hospital, ajudando na rouparia, descarregando e descarregando capas de edredom, fronhas, toalhas e lençóis. O homem gostava do trabalho, e ele pagava bem. Anthony, ajudando a arrumar os guarda-roupas, era frequentemente chamado pelos funcionários do hospital. Ele nunca dizia não a ninguém. Muitas vezes, quando não havia trabalho, ele pegava uma vassoura e varria o pátio. E foi isso que ele fez dessa vez. Enquanto estava limpando o beco principal, ele viu uma mulher passando por ele. Ele estava apaixonado por ela. Ele havia se apaixonado por uma garota no ensino médio, e essa estranha o fazia lembrar dela. Olá, ele disse quando ela passou por ele. Boa tarde, ela acenou com a cabeça. Depois disso, Anthony começou a notar a desconhecida com mais frequência. Em seguida, ele começou a reparar mais nela. Parecia-lhe que ela estava sempre triste com alguma coisa, e ele queria se aproximar dela, conversar com ela, acalmá-la. Mas ele não se atrevia. Kate, você está em tratamento, gritou a enfermeira, olhando pela janela. Agora ela estava olhando de volta para ele e se apressando para entrar. Anthony percebeu que ela era uma paciente da maternidade. Surpreso, ele não conseguia ver nenhuma barriga. Decidiu que, em alguns dias, ele definitivamente abordaria a mulher. Afinal, se não o fizesse, ela receberia alta e ele nunca mais a veria. Anthony continuou com seus afazeres, tentando ignorar o fato de que eles começaram a provocá-lo quando perceberam que ele estava embaixo da árvore observando a mulher. Mas ele não se importava com o que diziam. Olá, ele se aproximou dela enquanto ela estava sentada no banco, ele até pensou que ela estava chorando. Olá, ela ficou quieta. Por que está chorando? Ele realmente viu lágrimas nos olhos dela. Desculpe-me, mas a última coisa que quero fazer agora é falar com alguém, ela não se virou. Meu nome é Anthony, há algo errado? Eu queria ser compreensivo. Não, estou bem, vá para onde você está indo, ela não queria conversar. Ela não estava indo a lugar nenhum, eu trabalho aqui, ela não queria ir embora. Sim, o senhor é médico. Agora ela se virou para ele. Não, ele olhou para o armazém, ela seguiu seu olhar. Por que você veio me ver? Ela enxugou as lágrimas. Eu só vi que a mulher estava triste, eu queria apoiá-la, ela admitiu. Sim, ela olhou para suas mãos e permaneceu em silêncio, novamente lágrimas apareceram em seus olhos. Diga-me, será mais fácil, ela pediu. Meu marido está morto, ela ainda não olhava em sua direção. Como isso é possível? Anthony ficou surpreso, ela estava grávida. Acontece, a vida é imprevisível, ele foi viajar, trabalhando como motorista de caminhão, e à noite recebi uma ligação dizendo que houve um acidente, que meu marido tinha morrido, então vim para cá, ela chorou. Como ele está agora? Ela olhou para o estômago. Não sei, vou superar isso de alguma forma, eu tinha certeza. Vamos caminhar? Ele lhe perguntou. Sim, ela também não sabia por que confiava em um homem estranho. Eles caminharam pelo beco e depois saíram dele. Será que eles não vão perder você? Ele estava preocupado com ela. Não, ele voltou a olhar para as janelas do pavilhão.
Eles haviam se falado tanto naquele dia que parecia que se conheciam desde sempre. Quando você receberá alta? Era importante que Anthony soubesse, ele não queria interromper a comunicação com ela. Alguns dias depois, ela olhou para ele. Ótimo, então ainda temos tempo para socializar, o homem se alegrou. Sim, ela sorriu de volta. Hoje, Anthony acompanhou até a entrada de sua ala e foi fazer seu trabalho. Ele estava sempre se lembrando de algo, o sorriso nunca saía de seu rosto, algumas pessoas até perguntavam o que havia acontecido para deixá-lo tão alegre. Anthony apenas se calava em resposta, pois não queria dar azar com a pouca chance que tinha. Kate, ele a viu em uma caminhada. Oi, era óbvio que ela também estava animada por vê-lo. Vamos dar uma volta, ela o cutucou. É claro que hoje ele não estava mais chorando. Você gostaria que eu começasse a cortejá-la? Perguntou Anthony, divertido. Ele havia pensado nisso a noite toda enquanto se confessava. Vamos lá, sim, ele baixou os olhos para o estômago. E daí? Vou criá-la como se fosse minha, eu tinha certeza disso. Bem, eu nem sei, e o que as pessoas vão dizer, ela nem teve tempo de enterrar o marido, e já com outra vida, disse ela. E o que você se importa com essas pessoas? Ele não entendeu. Não, ela simplesmente não sabia o que dizer. E daí, Anthony não entendeu. Deixe-me ver primeiro e depois veremos, ela lhe pediu. Tudo bem, ele concordou com ela. Daquele dia em diante, eles começaram um relacionamento sério. Os amigos de Kate ficaram chocados quando ela foi para o hospital como uma viúva inconsolável e voltou feliz e com um homem. Que sorte a sua, Kate, disseram as amigas. Não fique com ciúmes, ela riu. Não, ela não havia esquecido o marido, mas sua vida continuava e logo haveria um bebê. Anthony estava morando em um apartamento alugado, então Kate sugeriu que ele fosse morar com ela. Ele não concordou no início, mas depois se mudou. A mulher não trabalhava em lugar nenhum. Antes de meu marido me apoiar, ele me proibia de fazer qualquer coisa, e agora a gravidez não dá, e o bebê depois, disse ela a Anthony. Nada, desde que meu salário seja suficiente. No outro dia ela aceitou um emprego de meio período no hospital. Eles se casaram antes de o bebê nascer. Cathy deu à luz no mesmo hospital em que havia sido internada. Como Anthony trabalhava lá, ele não teve problemas para visitar a esposa. Estou muito feliz por ter um filho, disse ele a ela. Obrigada por tudo, Kate percebeu, o homem a havia salvado do sofrimento e de tudo mais. Eles se abraçaram. E então Anthony já estava reunido com sua família nos degraus da mesma maternidade. Aqui está, papai, uma enfermeira familiar entregou a ele o pacote com o bebê. Obrigado, eles voltaram para casa. Quando o bebê completou 6 meses de idade, Anthony chegou em casa com uma notícia desagradável. Kate, tenho que lhe contar uma coisa, ele olhou para ela. Fale, ele ficou parado no corredor, com cara de pedra. Fui demitido hoje, o dinheiro vai continuar vindo por um tempo, mas prometo que vou chegar a algum lugar. Anthony, ela se lançou sobre ele. O que você fez? Ele não esperava por isso. Pensei que você fosse me dizer que eu estava farta de você e do seu bebê e que você estava indo embora, quase chorei. Você o quê, boba, eu te amo tanto, onde vou te deixar? Ele abraçou ela e o filho com força. Eles continuaram com suas vidas. De fato, por alguns meses, Anthony recebeu algum dinheiro, mas depois ele parou de chegar. Ele fazia de tudo, todos os tipos de trabalho. Ou eram biscates que pagavam centavos, ou não havia emprego algum. Olá, Kate abriu a porta um dia e havia um homem parado na frente dela. Boa tarde, ela esperou para ouvir o que ele tinha a dizer. Sinto muito, mas seu marido hipotecou o apartamento. Os pagamentos não estão sendo feitos há meses, não podemos esperar mais, disse ela. E então, você vai ficar no nosso lugar? Ela não entendeu. Infelizmente sim, ou você terá que pagar tudo o mais rápido possível, ele disse a ela. Kate assinou alguns papéis e teve que falar com o marido.
Anthony, você sabe o que aconteceu hoje? Ela não conseguia nem falar sobre isso. Ela não conseguia pensar em nenhuma maneira de conseguir aquele dinheiro. O marido dela tinha um Camaz, no qual ele sofreu um acidente, mas não é restaurável, nem que seja por causa do ferro. A mulher estava procurando outras opções. Bem, vou pensar em algo. Anthony percebeu que não pode ficar sem trabalhar. Você não precisa de cuidadores? Ele perguntou por telefone, não se importava com o emprego que lhe fosse oferecido, desde que trabalhasse. Não, ele respondeu. Ele desligou. Discou outro número, mas mesmo lá ouviu uma recusa. O homem não sabia o que fazer. Ele aceitaria qualquer trabalho de meio período, concordaria com qualquer coisa, teria que cavar, carregar ou descarregar, ele o faria, mas não era o suficiente para ganhar um único salário. Como vamos viver de agora em diante? Minha esposa chorou. Não sei, vou dar um jeito, ele prometeu a ela. Anthony, estou grávida, ela olhou para ele. O quê? Ele estava animado e assustado ao mesmo tempo. Sim, acabei de descobrir, ela chorou ainda mais. Bem, essa é uma notícia muito boa, ele a puxou para perto de si. Agora algo tinha de ser feito. Então, um amigo disse a Anthony para pegar um táxi. Por que não pensei nisso? Ele deu um tapa na testa. Olá, ele entrou no escritório. Posso ajudá-lo? Havia um homem atrás da mesa. Preciso de um emprego como motorista de táxi, disse Anthony abertamente. Você tem um carro? Perguntou o homem. Não, ele não tinha, mas por alguma razão Anthony pensou que conseguiria um. Sinto muito. Então não há vaga para você, disse ele. Pena que ele saiu de lá triste. E daí? Perguntou o mesmo amigo à noite. Como você pode ver, zero, eu preciso de um carro, suspirou Anthony. Sim, negócio, e tente ir até a loja grande, há um estacionamento próximo, que sempre exige seguranças, novamente deu a ideia ao camarada. Bem, foi o que ele fez, Anthony não perdeu nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro. Sim, você é uma boa opção para nós, o homem ouviu pela primeira vez em muito tempo. Cathy, eu tenho um emprego. Ele foi para casa feliz. Eu o parabenizo, eu estava triste, provavelmente muito cansado. Amanhã vou sair, ele começou a remexer em seu guarda-roupa para encontrar um terno para usar no trabalho. Ok, sua esposa foi para o quarto. Você não está bem? Ele a seguiu. Estou cansada de pensar em onde conseguir dinheiro, ela não o repreendeu, apenas disse seus pensamentos em voz alta. Não se preocupe, eu sei que logo ficaremos bem, ele a abraçou e beijou. E eu acredito em você, ela sorriu de volta. Anthony saiu para trabalhar. Não havia nada de complicado aqui, bastava abrir a barreira, receber dinheiro e dar uma passagem em troca. Foi isso que ele fez, funcionou bem. Posso ficar com ele por alguns dias? Ouvi isso muitas vezes. Claro, que problema, seu dinheiro é minha segurança, respondeu Anthony com uma risada. Tudo bem, ele serviu o cliente um pouco mais, eram as chamadas gorjetas, Anthony ficou feliz. Algo para ajudar, ele viu que o motorista não conseguia ligar o motor. Não obrigado, eu mesmo faço isso, então Anthony se afastou para que não houvesse reclamações sobre ele estar incomodando as pessoas. Kate, quero lhe dizer que as pessoas são muito prestativas, ninguém foi grosseiro. Nenhuma vez alguém disse que estávamos pegando dinheiro ou algo assim, não, todos foram educados, Anthony adorava trabalhar aqui, não só ganhava dinheiro, mas a renda era boa. Os chefes o elogiavam por seu trabalho e ele fazia o melhor que podia. Por isso, ele trabalhava muito e, ultimamente, sua esposa estava um pouco mais animada. Ela não reclamava mais que era difícil para ela com uma barriga e uma criança, a vida parecia estar indo melhor. Mas os funcionários do banco não estavam parados. Eles vieram de qualquer maneira. Vocês não têm o direito, esta é minha única casa, gritou a mulher. Então ela pagou, olhando surpresa para o funcionário. Com o quê? Eu tenho um garotinho,
em breve terei um segundo filho, ela chorou. À noite, quando ela contou tudo isso ao marido, ele se ofereceu para se mudar para um apartamento alugado, e o marido se ofereceu para vendê-lo e encerrar a dívida. Bem, talvez houvesse o suficiente para um pequeno apartamento, ela concordou com ele. Mas Kate estava errada, eles tinham tanto dinheiro sobrando que nem mesmo um terço do apartamento seria suficiente. Então, eles começaram a morar em um apartamento alugado. Oh, Anthony, acho que ele apertou o estômago esta noite. Agora ele estava chamando um táxi e uma ambulância ao mesmo tempo para ver quem chegava mais rápido. Ah, a esposa já estava gritando. O táxi chegou, mas imediatamente os paramédicos chegaram. Eles colocaram a mulher na ambulância e a levaram para a enfermaria. Anthony estava preocupado, pois não conseguia encontrar nenhum lugar para ficar. Mas quando Katy ligou e lhe disse que agora eles não tinham mas 2 filhos, ele estava pronto para pular no telhado. Enquanto a mulher estava no hospital, Anthony tirou o fim de semana de folga, ficando em casa com seu filho mais velho. Quando se encontraram com Kate e comemoraram o nascimento, o homem estava pronto para voltar ao trabalho. Ele saiu à noite naquele dia, como de costume, porque pagavam mais por esses turnos. Ele distribuiu cupons, não destacou ninguém e não memorizou ninguém. Mas havia um cara que se destacava, ele não era como os outros. Antônio notou quando estava saindo. Aquele homem respeitável entrou no carro, ligou-o, mas o motor estava silencioso, e o motorista ficou sentado girando as chaves de um lado para o outro. Será que ele precisava de ajuda? Anthony se aproximou, como de costume. Não, obrigado, eu mesmo faço isso, ele ouviu como resposta, e se afastou, mas não muito. Quando o homem saiu do carro, abriu o capô e começou a olhar para alguma coisa, Anthony se aproximou novamente. Ainda? Ele também olhou sob o capô. Bem, se você sabe o que quero dizer, olhe, eu conheço vocês, pessoas tão inteligentes, apenas para implorar por uma garrafa, ele murmurou para si mesmo. Eu não bebo muito, Anthony se ofendeu. Tudo bem, olhe, ele se virou. Pessoal, experimentem uma, pediu o segurança do estacionamento. Como? Ele não entendeu, pois não havia feito nada. O homem pegou o volante, girou a chave e o carro deu partida. Você é um motorista piedoso, o motorista olhou pela janela. Anthony ficou um pouco envergonhado. Sim, obrigado mais uma vez, ele acenou e saiu dirigindo. No dia seguinte, o que Anthony não esperava de forma alguma, o estranho no carro caro apareceu novamente. Olá, ele cumprimentou Anthony. Olá, respondeu o homem educadamente. Escute, fiquei pensando em você a noite toda ontem, você viria trabalhar para mim? Ele olhou para ele. Para onde? Anthony não queria deixar aquele lugar quente. Eu tenho meu próprio salão, você vai cuidar dos carros lá, se houver algum problema, há muito trabalho, não vou ofendê-lo com o salário, perguntou o homem. Eu nem sei, Anthony começou a duvidar, mas não era assim. E, à noite, ele estava em uma sala espaçosa, onde havia muitos carros bonitos. O proprietário estava mostrando e falando sobre eles. E Anthony apenas olhava para a luz forte, que estava por toda parte. Você vai trabalhar na garagem, o pessoal de lá vai lhe mostrar tudo, ele apontou para a direção. Ok, obrigado, quando podemos ir embora? Anthony estava curioso. Amanhã de manhã, se você tiver tudo organizado na antiga casa, eles apertaram as mãos. Anthony deixou seu emprego naquela tarde, os chefes o acompanharam, por um trabalho bom e responsável, não colocaram paus em suas rodas, deixaram-no ir sem trabalhar. Kate, você não pode imaginar onde estarei trabalhando agora, ele chegou em casa pela manhã. O quê? Ela ainda estava dormindo e levou o dedo aos lábios para não acordar ninguém. Fui levada para uma concessionária de carros, ela sussurrou alto. Então vá para lá, ela falou apenas com os lábios. Adeus, eu te amo, ela trocou de roupa e voltou ao trabalho. O homem gostava de tudo aqui. Ele sabia muito sobre carros, tinha se formado nessa profissão. Olá, eu sou Carlos, um deles se aproximou dele.
Eu sou Anthony, ele respondeu. Jacob chegará em breve, disse-lhe seu colega. Eles continuaram trabalhando. Tudo era interessante, especialmente Anthony gostava dos carros estrangeiros, que ele raramente via e consertava. Bem, como está indo o trabalho? O chefe sempre vinha à oficina. Está indo bem, disse Anthony, balançando a cabeça. Os clientes o elogiam, eles não querem ir a mais ninguém, só a você. O chefe veio e deu um tapinha no ombro dele. Isso é muito bom, sorriu Anthony. Decidi lhe dar uma sala separada para trabalhar somente com VIPs, o salário será maior lá, disse o chefe. E quanto aos rapazes, ele disse. Nada, os rapazes trabalhavam e continuarão trabalhando, o chefe deu uma piscadela. A essa altura, Anthony estava atônito com o fato de as coisas estarem acontecendo tão rapidamente em sua vida. Ele agora tinha uma garagem perfeita, que qualquer homem invejaria. Ele e seu chefe tinham um relacionamento muito próximo. Quando um cliente importante chegava, eles ligavam um para o outro. Obrigado pelo seu trabalho, o chefe não se cansava de elogiá-lo. Posso lhe perguntar uma coisa, mesmo que pareça insolente da minha parte, mas mesmo assim? Anthony olhou para o chefe. Claro, se eu puder, farei, eu tinha certeza. Você tem um carro, eu quero trabalhar em um táxi, mas não tenho dinheiro. A esposa dele tinha um apartamento e ele me contou como eles se viravam com Cathy e seus 2 filhos. Bem, eu não sei, o homem tocou o queixo, preciso pensar, afinal, um carro não é um brinquedo. Prometo que tudo ficará bem, trabalharei aqui durante o dia e sairei à noite, Anthony tinha certeza disso. O que você é, um robô, para trabalhar 24 horas por dia? O chefe ficou surpreso. Vou dormir à noite, riu o funcionário. Ok, prometo pensar sobre isso até amanhã, disse o chefe. Anthony foi para casa animado, se ele conseguir um carro, tudo ficará bem. Você está radiante? Perguntou Kate em casa. Você não faz ideia, seu marido sentou-se à mesa e começou a jantar. Diga-me, ele já colocou as crianças na cama? Não, não vou dizer nada ainda, se amanhã der certo, conversaremos, ele pegou a mão dela e a puxou para si. Anthony, ela riu. Farei qualquer coisa para fazer você feliz, ele a beijou, com um amor tão forte que sentia por essa mulher. Estou feliz por ter encontrado um homem tão digno, nunca duvidei de você, ela encostou a cabeça no ombro dele. Eles ficaram sentados assim por um tempo e foram para o quarto. De manhã, Anthony estava com medo de falar com o chefe e, se ela dissesse não, ele ficaria muito zangado. E eu estou esperando por você, ele encontrou o chefe já na porta da garagem. O que? Estou atrasado, ele olhou para o relógio. Não, eu só não podia esperar para lhe dar a notícia, ela apertou a mão dele. Do que se trata? Anthony prendeu a respiração. Eu tenho um lado ousado, se você concordar, pode levá-lo, ele apontou para o estacionamento, o supervisor apontou. É o melhor que você pode fazer, ele foi inspecionar a andorinha que havia comprado. O carro estava em boas condições, nem precisava de reparos. Anthony sabia que, daquele dia em diante, sua esposa e seus filhos sempre teriam pão e manteiga. Esposa, põe a mesa, venho com boas notícias, ele entrou em casa naquela tarde. Quando Kate, surpresa, fez tudo e eles se sentaram à mesa, seu marido começou a lhe contar o que havia acontecido nos últimos dias. Você já pegou um táxi? Perguntou ela. Claro, ele assentiu, estou saindo para o meu turno amanhã. Por favor, tome cuidado, ela pediu ao se lembrar da causa da morte de seu marido. Vai ficar tudo bem, não vou deixá-la, ele passou a mão pelos cabelos dela. Eu acredito em você, ela sorriu suavemente. Anthony tinha 2 empregos agora. Ele podia comprar muitas coisas. A primeira coisa que eles fizeram foi comprar camas para as crianças. Antes disso, elas dormiam no sofá com a mãe. Anthony havia decidido claramente que economizaria para comprar um apartamento. Ele não queria contrair empréstimos. O homem sabia que isso levaria mais de 1 ano, mas era teimoso. À noite, ele conseguia ganhar um bom dinheiro, sempre havia clientes.
Isso agradava ao homem e ele sempre voltava para casa com o dinheiro. Você não está cansado? Kate perguntava a ele em casa. Não, de jeito nenhum, tenho muito tempo para descansar. E ele não estava mentindo. Depois do trabalho, havia cerca de 6 horas para descansar e, quando ela voltava do seu turno às 5 da manhã, também tinha bastante tempo para se deitar. Bem, ela beijou seu marido. Anthony continuou a trabalhar, na garagem durante o dia e na estrada à noite. Em todo lugar que ia, era elogiado e ficava feliz por poder agradar a todos. Você recebe muitos comentários dos clientes, disseram-lhe os gerentes. Bons ou ruins? Anthony não sabia que você podia deixar comentários. Claro que é bom, você é um santo, as meninas riram. Obrigado, disse ele a elas. Kate estava contente com a demanda do marido e fez tudo o que podia para apoiá-lo. Nunca lhe negou privacidade, cozinhou para ele e não se importou com o fato de ele ser um homem de negócios. Ela nunca lhe negou privacidade, cozinhava e passava roupa, mesmo que isso fosse desnecessário. Naquela tarde, Anthony foi trabalhar como de costume. Vestiu seu macacão favorito, no qual se sentia confortável e aconchegado. Foi para a cozinha, onde comeu antes de sair para as ruas noturnas da cidade. Você vai dormir? Perguntou ele à esposa ao sair da cozinha. Não, por quê? Você queria conversar? Ela parou. Sente-se comigo, ela deu um tapinha no banco. Tudo bem, ela se sentou. Muito bem, ela olhou, e havia uma criança pequena deitada em sua jaqueta. A passageira se recostou em seu assento, pois não tinha mais forças. Uma sirene soou ao longe, o que significava que uma ambulância estava se aproximando. Você é muito bom, o paramédico tirou o bebê dos braços do homem. Sim, ele estava exausto, não apenas fisicamente, mas, acima de tudo, mentalmente. Então vamos levar a mãe também, obrigado, sussurrou a mulher de terno azul. Anthony pegou o volante, percebendo que hoje ele não iria a lugar algum. Amanhã ele teria que devolver o carro para ela, para que ele fosse completamente limpo. Ele olhou para o banco de trás, quase vomitando. Kate, estou em casa, ele se dirigiu à cozinha. O que é isso em suas mãos? Ela apontou para elas. Se eu lhe contar, você nunca vai acreditar, ele olhou para ela, cansado. Diga-me, ele ficou tenso novamente. E seu marido lhe contou tudo, ensinou-lhe todos os movimentos. Você é meu herói, ela se aproximou e o abraçou. Do que está falando? Se ela tivesse entrado em trabalho de parto em qualquer outro lugar, todos a teriam ajudado, eu tinha certeza. Não acho que muitas pessoas estavam confusas, ela também tinha certeza do que estava dizendo. Ok, vá se lavar e vamos para a cama, ela disse a ele. Tudo bem, seu marido concordou com ela, ele não estava com vontade de fazer nada hoje. Mas, até a manhã seguinte, ele não dormiu nada, porque assim que fechou os olhos, viu a cabeça saindo da mulher. De manhã, Anthony ligou primeiro para o lava-rápido e disse que estaria lá em meia hora, que estavam esperando por ele. Depois, ligou para seu chefe e disse que não tinha tempo hoje. Ele não se importou. Hoje Anthony não fez nada além de cuidar do carro e de sua família. Ele só apareceu no trabalho no dia seguinte. Por que ele não estava lá ontem? Perguntaram os outros trabalhadores. Naquele momento, o supervisor entrou pela porta. Por quê? Ele olhou para ele. Olá, Anthony se assustou, pois achava que o homem já sabia e estava prestes a repreendê-lo por causa do carro. Então, o que aconteceu? O chefe se encostou no batente da porta. Saí à noite em minha rota, recebi uma ligação e ele repetiu tudo de novo. Então o chefe foi atrás dele. Anthony achou que eu ia começar a dizer que ele tinha estragado o carro e que agora era impossível dirigir até lá. Eu o mandei lavar a seco, ele começou a se justificar. Do que está falando? Você é o motorista de táxi que fez o parto do bebê da minha esposa? O que foi? Anthony o encarou, pois não conseguia entender o que seu chefe acabará de lhe dizer.
Minha esposa não conseguiu ligar para ninguém ontem à noite, foi aí que você entrou, ele exultou. Por que você não estava em casa? O homem não conseguia acompanhar o ritmo. Ninguém tem mais nada a ver com isso, ele conduziu Anthony até o prédio da administração. Enquanto caminhava, ele não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Ele achava que essas coincidências só aconteciam nos filmes ou algo assim. E eu fui um tolo, pensando se deveria lhe dar o carro ou não, e imagine, se eu não tivesse dado, ela teria que dar à luz em casa sozinha, pensou ele, e depois balançou a cabeça, como se estivesse descartando esses pensamentos. Eu nunca teria pensado nisso, Anthony ficou surpreso. Então, o que você quer? O supervisor olhou para o homem. Vamos lá, nada, eu fiz isso como ser humano, não por algo que eu fosse receber, ele começou a se desculpar. Anthony, foi o destino que fez com que você e eu nos conhecêssemos, e foi assim que aconteceu. Billy se levantou e começou a andar pelo escritório. Acredite em mim, não preciso de nada, posso continuar trabalhando para você, e não me tire o carro ainda, ele pediu. É isso, vá em frente, continue trabalhando, Billy apontou para a porta. Quando o funcionário saiu, ele fez algumas ligações telefônicas, sentou-se em uma cadeira e se acalmou. Elizabeth, oi, você não tem ideia do que eu vou lhe dizer, ele discou o número da esposa. Ele começou a lhe dizer que havia descoberto quem tinha feito isso e que queria agradecê-la. Você tem razão em tudo, faça o que achar certo, sua esposa sempre o apoiou em tudo. Então, Billy fez o que queria fazer. Ele levou alguns dias para cuidar da papelada. Ele passou todo esse tempo com sua esposa no hospital. O bebê nasceu saudável. E a mãe estava bem. Quando Billy recebeu o telefonema de que tudo estava pronto, ele foi pessoalmente visitar Anthony. Olá, Kate abriu a porta. Saudações, meu nome é Billy, sou o chefe de seu marido, posso entrar? Ele perguntou à recepcionista. É claro que ela não pôde dizer mais nada. O próprio Anthony saiu do quarto com um bebê nos braços. O que você está fazendo aqui? Continuou ele, sentindo-se desconfortável ao ver o chefe. Anthony, você não precisa fazer nada, eu faço tudo sozinho, Billy o impediu, pois queria puxar uma cadeira. Tudo bem, parou o homem. Ele e sua esposa permaneceram em silêncio, apenas olhando para o hóspede. Bem, vou começar pelo principal, Billy tirou alguns papéis de uma pasta, esses são os papéis do seu apartamento, que fica no centro da cidade. Vamos lá, Anthony começou a dizer, mas Kate lhe deu um olhar que o calou. Dá para ver que ela é uma mulher inteligente, Billy olhou para ela. Obrigado, ele franziu os lábios. Isso pode ser o principal para Billy, mas eu tenho uma segunda coisa, ele puxou uma segunda pilha de papéis. O que mais, o homem não conseguia entender. É seu próprio táxi, que ele montou há alguns dias. É claro que ainda não há quase nenhum carro, mas acho que você conseguirá funcionários. Billy estendeu a mão e apertou a dele mais uma vez. Jesus, qual é o problema? Acredite em mim, qualquer um teria feito o parto de sua esposa, disse Anthony a ele. Você não é qualquer um, o homem fez sinal para que ele se calasse. Há mais papelada, então isso ainda não acabou, Kate olhou para a pasta. Que esposa inteligente você tem, Anthony, sorriu o supervisor. Sim, acontece que, no momento, Anthony estava se sentindo um pouco envergonhado por Katy. Como você adivinhou, eu tenho outra cláusula, o carro que lhe dei em leasing fica com você, você pode trabalhar nele se quiser. Mas eu gostaria de lhe dar o carro para seu próprio uso, ele entregou os papéis. Chega, já estou farto dessas esmolas, Anthony entrou em pânico. Deixe-me dar o carro a você, Kate estendeu a mão. Certo, Billy percebeu que, por um lado, tudo isso não foi muito legal. Anthony, eu não disse a coisa mais importante, por favor, venha aqui, Billy gritou de volta. O que mais? Ele não podia deixar de sair. Daqui a um mês, batizaremos nosso filho e você será o padrinho dele, ele se aproximou e o abraçou. Isso é o suficiente para mim, Anthony olhou para seu chefe, agora provavelmente ex-chefe. Se eu posso pagar e você não, por que não ajudar? Ele deu um tapinha no ombro do futuro primo.
É isso aí, Anthony olhou para ele. Sim, ele acenou com a cabeça e sorriu para Billy. Obrigado, agora era a vez de Anthony agradecer. É isso mesmo, você e eu seremos consanguíneos em breve, então não há necessidade de ser emboscado. Assim que Elizabeth tiver alta, esperamos você para o mingau, disse ele a Anthony. Ótimo, ele olhou para Kate. Billy saiu e a família ficou assim no corredor, com todos os papéis na mesa de cabeceira. Você disse que eu não precisaria de nada com você, Kate se aproximou dele. Sim, ele acenou com a cabeça. Bem, seu desejo se tornou realidade, agora temos tudo e muito mais, ela não conseguia acreditar. Isso acontece? Ele olhou para a esposa. Provavelmente, se tudo acontecer na vida real, ele entrelaçou os papéis entre as mãos. 2 semanas depois daquele dia, Billy, como prometido, os convidou para ir à sua casa. Ele o apresentou a Elizabeth, que sorriu para Anthony uma vez até pediu desculpas. Ela não estava brincando, ele não se divertiu ao ouvi-la se desculpar. Se não fosse por você, ela teria começado aquela música de novo. Vocês devem se acalmar agora, Anthony olhou para seu futuro afilhado. Você quer segurá-lo? Elizabeth o entregou a ele em seus braços. Obrigado, agora eu tenho mais amigos, disse Anthony. E família, Billy se aproximou deles. Bem, isso também, sorriu o homem. Há algum tempo, eu era um simples porteiro em um hospital e nunca imaginei que me tornaria dono de tanta riqueza. Olá, posso ouvir seu depoimento? Ele veio ao hospital uma vez, precisava abrir um negócio e, para isso, precisava se registrar. Anthony, dizem que agora você é dono de fábricas e navios a vapor, e tudo isso graças a quê? Ao fato de ele ter trabalhado no hospital por tantos anos, olhando para ele meninas e mulheres desse departamento. Quem está falando? Eu não entendi. A cidade inteira está chocada com o fato de uma coisa dessas poder acontecer, pelo menos o bairro onde você mora e o nosso hospital, todos de ouvidos atentos, disse o chefe local da última fofoca. Ah, sim. Você também diz isso, ele pegou o papel que já havia sido preparado para ele e quis ir embora. Você quer ser padrinho? Perguntou a mesma mulher, finalmente. Sim, ele acenou com a cabeça e saiu. Enquanto caminhava para casa, ele pensou que não se importava com o mundo inteiro. Você vive uma vez, e se tem tanta sorte, por que não aproveitá-la ao máximo? E deixe que digam o que quiserem. Ele não havia roubado nada. Você está pronto? Perguntou-lhe a esposa no dia do batizado de Harry. É claro que ele ficou no corredor. Então pegue as crianças e vá para o pátio, ela lhe pediu. Tudo bem, Anthony desceu as escadas com eles. Eles entraram no carro e dirigiram até a igreja, onde muitas pessoas já estavam reunidas. Olá, Billy se aproximou deles. Olá, Anthony não conseguia se acostumar com isso. Vamos embora? Ele entregou seu filho ao padrinho. Claro, Anthony olhou para seus filhos. Eles entraram na igreja, que estava silenciosa. Tudo correu bem, Harry não chorou nenhuma vez. Eles saíram e cruzaram os braços. Obrigado por seu filho, Billy apertou a mão dele pela enésima vez. Obrigado por tudo, eles se abraçaram. Elizabeth se aproximou de Kate. Que marido maravilhoso você tem, disse ela. Eu mesma sei disso, ele me salvou uma vez, disse ela, com lágrimas nos olhos. Que você seja feliz, disse Elizabeth com sinceridade. Da mesma forma, as mulheres se abraçaram. Juntas, elas foram para a casa de Billy para continuar a cerimônia.